Senhoras e senhores, muito boa tarde. A partir de agora, a B8 Projetos Educacionais apresenta o Physics Fight final do YPT Brasil 2014, realizado com o apoio da Escola Politécnica da Universidade de São Paulo e da Universidade Paulista, Unip. Nesta sessão, os 3 melhores times do torneio disputam a medalha de ouro e o troféu Professor Nicolau Gilberto Ferraro, em evento transmitido ao vivo na internet pela TV Web. Vamos começar com a apresentação dos membros do júri. Vou falar rapidamente o nome dos jurados e, ao final, nós vamos aplaudi-los. Paulo Matias, Rodolfo Zavan, Rafael Gonçalves, Chad Fatayer, Laís dos Santos, Lucas Niari, Celso Rego, Diogo Barreto, Felipe Santos, Ricardo da Costa, Flávia Irata, Cris Zavadski, Marcos Rodrigues, Heitor Yurkovic, Rodrigo Menevides, Rafael Guarento, Jéssica Dipold, Camila Matias, César Peixoto, Guilherme Rezende, Alexandre Miragawi, Ivan Rosa, Vinícius Auríquio, Luiz Felipe de Sena, Pedro Paschini, Kevin Rodrigues, Raul Prado, Nicolau Filho, Edmilson dos Santos, Fernando Franco, Gustavo Luiz, Ricardo Correia e Nicolau Gilberto Ferraro. E vamos conhecer agora os times finalistas de Teresina, Piauí: Lucas Levi Alves de Moraes, Matheus do Monte Marques, Pedro Jorge Cronenberger, equipe Dinamis. De Valinho, São Paulo: Augusto Dansky Bernardi, Beatriz Silveira de Arruda, Fernando Nazário, Gabriel Guedes e Remus Augusto Held, equipe Quebra-Nozes. E de São Paulo, capital: Ana Figueiredo de Jesus, Gabriel Demetros da Silva, Gabriel e Sachi Tinen, Giovanni Furlan Gábia e Luiz Fernando Assis, equipe Pokébola. Vamos imediato à rodada número 1, que tem como relator Dinamis, como oponente Quebra-Nozes, como avaliador Pokébola. Vai ser apresentado o problema número 7, geladeira de potes, cujo enunciado é o seguinte. A geladeira de potes é um dispositivo que mantém alimentos resfriados utilizando o princípio do resfriamento evaporativo. Ela consiste de um vaso colocado dentro de um vaso maior, com o espaço entre eles preenchido por um material úmido e poroso, como areia. Como é possível obter o melhor efeito de resfriamento? A partir de agora, o time relator tem 12 minutos para fazer sua apresentação. Boa tarde. Meu nome é Lucas Levi e eu sou relator do problema de número 7, geladeira de potes, cujo enunciado, como já foi dito, nós montamos um dispositivo onde colocamos 2 potes de argila de diâmetros diferentes, um sendo inserido no outro, e no material que os intercala, colocamos material poroso úmido, como areia. E nós devemos investigar como será possível obter um maior efeito de resfriamento na região interna. Bem, primeiramente, essa geladeira de potes foi um dispositivo utilizado por várias civilizações antigas, com a finalidade de prolongar a vida dos alimentos que ficam armazenados nessa região interna. E o modo de resfriar esses alimentos é por meio do resfriamento evaporativo, que corresponde à redução da temperatura interna desse sistema, que apresenta um fluido onde ocorre essa evaporação. Bem, esse fluido possui uma determinada temperatura. Entretanto, a energia contida nesse fluido ela não é distribuída igualmente para todas as suas moléculas, como podemos ver pelo diagrama de Maxwell-Boltzmann, onde apresenta que existem certas moléculas que apresentam uma determinada energia, uma energia específica. E vemos que existe um pequeno número de moléculas que apresentam uma alta energia, consequentemente, uma maior suscetibilidade à troca de calor, podendo absorver parte do calor cedido pelo ambiente e gerando esse processo de transição. Sabendo que essas moléculas que estavam no sistema, que apresentavam uma alta energia, elas vão sair dele, logo, para esse sistema que apresentava essas moléculas, apresentará uma variação da energia interna negativa, consequentemente, uma variação da sua temperatura também negativa. E assim ocorre esse resfriamento evaporativo. Agora, falando desse processo que se dá para o resfriamento interno da geladeira de potes.
Primeiramente, nós despejamos água nessa região do material poroso e essas moléculas de água vão se difundir pelo meio. A água a ser despejada, ela vai atravessar esse material poroso, sabendo que esses poros eles são conectados, formarão diversos tubos que promoverão essa difusão dessas moléculas por toda essa região. Logo, esse material ele terá a função de transporte e armazenamento desse fluido, no caso, a água. E, para analisar esse material poroso, nós temos como principais parâmetros a porosidade, que é a razão entre os volumes vazios, o volume dos poros, pelo volume total do material poroso, a permeabilidade, a facilidade desse fluido percorrer esse material, e a capilaridade, relativa à interação desse fluido com o material granular. Juntos, eles estão associados a essa condutividade hidráulica, que é a facilidade do fluido realizar escoamento pelo material poroso, dada pela equação de Darcy, que diz que a vazão de um fluido no material poroso é igual à condutividade hidráulica pelo gradiente negativo da pressão desse fluido ao longo desse tubo, uma vez que ele, ao perpassar esse material, desenvolve uma variação dessa pressão. Associado a esse escoamento, temos que, quando colocamos um material poroso adjacente a outro material, no caso, colocamos a superfície externa da argila ao material poroso da areia, temos que, ao ser difundido inicialmente, depois, esse material poroso ele vai absorver as moléculas de água, e assim, aumentando a saturação desse sistema, e provocando, então, posteriormente, esse resfriamento evaporativo nessa região. Baseado na lei de Darcy, temos que o fluxo de massa em todo esse sistema é igual a... o fluxo de massa total vai ser igual à área onde ocorre essa transferência, pelo soma dos produtos da condutividade hidráulica e da gradiente de pressão, respectivamente, desses dois materiais. O processo de evaporação que ocorre nessa superfície externa, devido à saturação dessas moléculas de água na região, acontece quando o ar circundante ele vai interagir, cedendo calor para essas moléculas de água. Sabendo que elas já apresentam uma determinada energia interna, elas vão absorver essa energia complementar e, posteriormente, realizar essa transição. Considerando que haverá uma conservação da massa da água que entra na superfície externa para a água que sai, podemos dizer que a energia total das moléculas que saem da superfície é igual à soma da energia interna inicial por essa energia complementar. Sabendo que essa energia complementar corresponde ao calor cedido pelo ar por convecção, podemos dizer que essa energia relativa à evaporação é igual a taxa de transferência de calor do ar por convecção pela diferença de sua temperatura para a temperatura da superfície externa, sabendo que existe uma condição em que a temperatura da superfície pode chegar a uma temperatura mínima de redução por evaporação, definida como temperatura de bulbo úmido. Bem, a evaporação é um processo muito, muito longo. Ele é considerado como uma transferência de massa de calor de baixa taxa, como nós podemos observar pela distribuição de Maxwell-Boltzmann. Logo, nós podemos fazer considerar que o fluxo de difusão é aproximadamente igual ao número de moléculas que saem dessa superfície. Ou seja, nós podemos transferir a equação de transferência da massa para a equação relativa do calor da energia de evaporação, onde esse GmH2O corresponde à taxa de transferência de massa da água nesse sistema. E essa diferença entre a massa massa de água do ambiente e a massa de água da superfície pode ser associada à umidade relativa do ambiente para a umidade relativa das imediações desse ambiente, ou seja, a região mais próxima da superfície externa, que absorve imediatamente essas moléculas da superfície. Sabendo que esse processo de evaporação ele também ocorre sob convecção forçada, ou seja, quando o ar adjacente não necessariamente está em uma velocidade nula, ou seja, uma velocidade diferente de zero, nós podemos dizer que a taxa de transferência de calor do ar ela vai ser variável, diretamente proporcional ao número de Nusselt, que é uma característica que é um número adimensional que representa uma característica específica do material do fluido, que diz que ele é um produto do número de Reynolds, dado um determinado expoente, que indica a velocidade, o estado de regime do fluido, e o número de Prandtl, que indica a difusividade dele, ou seja, a capacidade dele se dispersar pelo meio, assim como de absorver determinadas quantidades de matéria. O ar também ele vai ter a função de repor esse ar seco, uma vez que essa região adjacente ela também vai apresentar determinadas moléculas de água.
No momento em que o ar passa, ele retira essas moléculas, mantendo a taxa de evaporação constante, ou então até maior. Bem, logo, haverá uma redução da temperatura da superfície externa, provocando, então, uma condição que definimos de interfaces de temperaturas diferentes. A temperatura interna vai ser diferente da temperatura externa. Sabendo que a temperatura interna vai ser maior, nós vamos ter uma condução térmica para a região externa, provocando um resfriamento interno e, posteriormente, um fluxo estacionário, que é definido por essa condição em que o calor absorvido é igual ao calor cedido, mantendo a temperatura da superfície constante. Logo, os parâmetros relevantes são a redução da temperatura interna, área dos potes, condutividade térmica do material poroso e do próprio pote, a velocidade do ar, de forma negativa, a umidade relativa do ar, a espessura dos potes, e de forma positiva, a temperatura ambiente. Esses são os materiais que nós utilizamos, e nós realizamos esses seguintes experimentos. No experimento 1, nós analisamos a temperatura ambiente e a temperatura da areia, onde acoplamos sensores de temperaturas na região do material poroso e na região interna do pote, sabendo que ele é coberto por um pano úmido para manter essa taxa de evaporação. No experimento da umidade relativa, nós montamos uma câmara de papelão, onde colocamos geladeiras de potes na região interna e, assim, ligados a um tubulamento com um umidificador, nós conseguimos controlar essa quantidade de moléculas de vapor na região. E a temperatura do material poroso, onde colocamos sensores acoplados a uma distância de 3 centímetros para analisar as isotermas na região devido à condução térmica. Esse foi o gráfico apresentado para a temperatura ambiente em função da temperatura interna. E observamos que, ao aumentar a temperatura ambiente, nós temos que maior calor será absorvido pela superfície externa, aumentando a taxa de evaporação e, posteriormente, o resfriamento. No experimento 2, como eu já disse, a montagem experimental, nós vimos que, a uma umidade maior, menor será a diferença relativa à taxa de transferência de massa. Ou seja, menor será a transferência de massa da região dos potes para o ambiente. Isso reduz a taxa de resfriamento. Logo, nós vimos 90%, 2,08 mais ou menos, de variação na temperatura interna, enquanto que para ambientes mais secos, a 20%, tivemos uma variação maior, de 5,59. Para o experimento 3, variamos a velocidade do ar com o intuito de variar a taxa de transferência de ar por convecção e observamos que, realmente, sobre uma maior movimentação de 5 metros por segundo, obtivemos uma variação próxima de 5 graus Celsius, enquanto que para 0 metros tivemos uma variação de 2,31, sob condições de 20 graus Celsius. Logo, nós percebemos que quanto maior essa velocidade, maior a fricção e o regime do ar vai ser um regime turbulento, o que aumenta a taxa de transferência de calor. No experimento 4, nós variamos essa condutividade hidráulica e percebemos que para um material como o cascalho, que tem uma maior condutividade hidráulica, no caso, uma maior facilidade de perpassar esse fluido, nós observamos o maior fluxo de água para o exterior e, considerando também conservação dos fluxos do material poroso para a superfície e o ambiente, nós temos que também terá uma maior transferência de calor, consequentemente, maior resfriamento. E, a respeito dessa análise, também analisamos a temperatura da região interna e justamente desses sensores de temperaturas do material poroso ao longo do tempo, e percebemos que as temperaturas finais realmente são muito próximas. E como sabemos que associada à condução térmica, quando as isotermas de uma região são muito próximas, revela-se que haverá uma maior condutividade térmica. A respeito do experimento de volume de água despejada, queríamos ver se realmente era válida a condição de que o fluxo de água em movimento seria igual ao fluxo quer dizer, o número de moléculas de água que sai na superfície. E, de fato, observamos que, quando colocamos o volume muito baixo, a superfície externa não chega à saturação. Logo, ela resfria e mantém um resfriamento associado, entretanto, muito baixo. Ela começa a aquecer posteriormente. Enquanto que, para volumes muito altos, 2,5 litros, temos um maior volume, um alcance de saturação e uma maior taxa de evaporação. Logo, sabemos que essa geladeira de potes, ela não é somente um dispositivo que acarreta a um fenômeno só. Ela está associada a diversos outros fenômenos e outros parâmetros, condutividade hidráulica, condutividade térmica dos materiais. É necessário que, sabendo que o fluxo de calor ele é inversamente proporcional à distância das isotermas. Nós temos, das interfaces de temperaturas diferentes. Deve-se ter uma baixa espessura do material,
um grande volume de água para alcançar essa saturação, ambientes secos e uma maior movimentação de ar, que aumenta essa taxa de transferência de calor no sistema. Nós conseguimos arranjar uma eficiência máxima produzida de 10 graus Celsius. Essas são as referências. E obrigado pela atenção. Agora o time oponente tem 2 minutos para suas primeiras perguntas. Só um instante, com o microfone, por favor. Numa análise termodinâmica, de onde você diria que vem o trabalho do refrigerador? Bem, ele é proveniente da região interna, no caso. E o que seria a região interna? Bem, a região interna, no caso, é o volume de ar correspondente ao pote interno do sistema, da geladeira. A distribuição de Maxwell-Boltzmann, como você relacionaria com os experimentos? Bem, justamente ao conceito de evaporação, porque a taxa de transferência de massa é de baixa taxa, logo nós teríamos uma evaporação bastante lenta, como observamos nos nossos experimentos, 16 horas, 4 horas, 5 horas de duração. Se você utilizasse com argila porosa um pote de metal na parte interna, um pote de metal condutor, funcionaria? Com certeza funcionaria, e inclusive aumentaria essa taxa de resfriamento em relação ao intervalo de tempo. Vocês testaram as montagens com condutores na parte interna? Bem, não. Mas não sabemos essa importância, essa relevância desse parâmetro. A pressão atmosférica tem alguma interferência sobre o fenômeno? Com certeza, mas no caso, no nosso experimento nós mantivemos constante. Qual o fator principal para conseguir a maior diferença de temperatura? Bem, em relação à diferença de temperatura, nós temos que seria a questão associada à energia complementar absorvida pelas moléculas de água na superfície, temperatura ambiente. Pode haver perda de água passando ao longo dos materiais? Passar o quê? A água que passa ao longo dos materiais pode ser perdida? Ficar acumulada dentro deles, não passar completamente? Sim, com certeza. Mas, no caso, em relação à superfície externa, nós mantivemos a conservação de massa, porque o tanto que chega é o tanto que sai. Então, associada à lei de Darcy, a taxa de transferência de massa, nós não temos uma retenção dessa água na superfície externa. Agora o time oponente tem 3 minutos para preparar a sua apresentação.
Ok, agora o time oponente tem 3 minutos para fazer sua apresentação. Boa tarde, eu sou a Beatriz, do time Quebra-Nozes, e vou apresentar a oposição do problema 7, ladeira de potes. Primeiramente, o time apresentou uma ampla análise termodinâmica, considerando diversos fatores, uma ampla análise dos materiais e das características microscópicas dos mesmos, a abordagem de materiais porosos, uma boa abordagem deles. Porém, houve uma falta de clareza sobre a relação entre a distribuição de Maxwell-Boltzmann e a abordagem prática, apesar disso ter sido esclarecido posteriormente. Não foi considerado eventual acúmulo de água no material. E houve, de modo geral, uma ampla abordagem dos parâmetros relevantes para o problema, porém foi restrita a materiais porosos na teoria. Quanto aos experimentos, foi possível notar que cuidados experimentais foram tomados, apesar de não terem sido usados materiais de alto custo, que é bastante positivo. Houve uma boa análise gráfica e uma boa análise de erros apresentados nos gráficos, e os resultados foram consistentes com as previsões teóricas mediante a variação dos parâmetros apresentados. Porém, houve uso apenas de montagens com materiais não condutores, argila e cascalho, não utilizaram montagens como, por exemplo, metais condutores, e houve, de modo geral, uma ampla análise experimental, com bastantes cuidados experimentais e boa análise de resultados, porém restrita a potes de argila. Também não foi testada a variação de líquidos no interior dos potes, e também não foi explícita a relação entre a variação de pressão atmosférica e eventuais efeitos sobre o sistema. Com isso, eu concluo minhas considerações iniciais. Muito obrigada. Vamos agora para 10 minutos de discussão entre o oponente e o relator. Bem, em relação à conservação da massa, você fez aquela pergunta, eu queria explicar só um pouquinho mesmo para você entender melhor. É o seguinte, em relação à liberação dessa água, os poros que eu estava falando, que são associados à conservação da massa, são justamente aqueles que ficam no limite da superfície externa. Porque no momento que ele vai ser cedido à água, vai ser deixado um determinado espaço vazio. E associado à pressão hidrostática e ao escoamento do líquido na região do material poroso, vai fazer com que haja um transporte de massa. Então, logo, logo, essa massa que foi perdida da superfície externa vai ser compensada. Então, há uma conservação da massa nesse aspecto. E, em relação à variação do volume, eu testei justamente para avaliar a condição de saturação. Alô, som. Ok, você pode explicitar melhor, novamente, de onde que vem a energia interna envolvida com o trabalho do sistema? Ah, sim. A energia interna já é específica das próprias moléculas de água. Mas, em relação a essa energia adicional, ela é proveniente do ambiente que o cede para a geladeira de potes. E a influência de metais condutores, como que isso otimizaria o sistema, variando os metais utilizados? Bem, além da relação do fluxo de massa da água, também a relação do fluxo de calor na região interna, que é dado por condução, e é diretamente proporcional à condutividade térmica dos materiais. No caso do pote interno, seria bom utilizar um material metálico, que tem uma alta condutividade térmica. Entretanto, você disse que, em relação ao uso de materiais porosos, você falou cascalho, você disse que eu variei o cascalho e a argila. Esses materiais eles são condutores, não é à toa que há o resfriamento na região interna, e logo o cascalho é um material de maior condutividade hidráulica, logo facilitaria esse fluxo de massa, e também seria útil utilizá-lo porque entre a areia fina e o cascalho, ele também tem a maior condutividade térmica. Vocês variaram a forma dos potes e o tamanho? Bem, não, nós mantivemos constante para avaliar justamente esses parâmetros mais relevantes. Como você imagina que isso pode influir no sistema? Bem, existem três influências maiores. A questão da tensão de cisalhamento no próprio pote, porque se nós utilizarmos um volume muito grande, vai consequentemente
haver uma influência dessa força, força-peso, no caso, associada a essa superfície externa. Isso ia aumentar a compactação da superfície, reduzindo a porosidade dela e, consequentemente, sua condutividade hidráulica. Teria também a relação da questão da troca de calor. A gente sabe que a quantidade de calor ela é diretamente proporcional ao volume. Entretanto, seria um pouco complicado falar disso, porque também tem a questão para cada volume, você tem uma determinada especificidade da transferência de calor no sistema. Muito bem. Como você imagina que fluidos dentro do pote poderiam influenciar, ou entre os potes poderiam influenciar no sistema? Diferentes fluidos. Diferentes fluidos? Além da água. Ah, sim. Boa pergunta. Adicionar um fluido além da água, ele ia influenciar na questão da transferência de calor, no caso multifásico, porque eu teria substâncias diferentes e materiais diferentes na região. Entretanto, seria um pouco complicado fazer essa análise. Por quê? Porque o fluxo de calor mais eficiente para o sistema seria do interior para o exterior. Entretanto, se nós adicionarmos um fluido, a transferência de calor mais relevante para um fluido é convecção. E, no caso, essa convecção ela vai de sentido ascendente, isso atrapalharia muito o fenômeno, porque acabaria atrapalhando na taxa de transferência da massa da região interna para a externa e também poderia haver a transição de fase do próprio fluido adicionado. Isso, na minha opinião, não traria eficiência alguma. Acabaria reduzindo a condutividade térmica eficiente da geladeira de potes. E o que seria mais eficiente para a montagem no líquido? A capacidade térmica do líquido ou a pressão de vapor do mesmo? Bem, no caso bem interessante. A volatilidade ele é realmente um parâmetro relevante. Substâncias mais voláteis elas têm uma alta taxa de evaporação. Elas conseguem ter uma facilidade de atingir a sua temperatura de bulbo úmido mais rápido. Entretanto, a água, economicamente, seria o material mais viável. Vocês não poderiam utilizar, por exemplo, álcool? Poderíamos usar álcool, acetona, outros materiais também, materiais voláteis. Inclusive, existem outros materiais que têm uma baixa densidade, mas que apresentam alto peso molecular, como óleos. Então, eles poderiam ser adicionados, mas eles não trariam benefício algum na transferência de massa, porque o peso molecular influi também no calor latente do sistema. Então, você considera a volatilidade do fluido superior à capacidade térmica como parâmetro influente no sistema? Ah, sim. Em relação a isso, nós temos que a capacidade térmica seria a massa associada ao seu calor específico. Sim, sim. Sabendo que ele tem um calor específico menor, seria adequado dizer que ele tem uma maior entalpia de evaporação. Só que, como eu falei, essa entalpia de evaporação, para uma transferência de calor, ela é o produto entre essa entalpia pelo número de moléculas que saem. E nós sabemos que haverá uma grande quantidade de moléculas que vão sair dessa região. Então, isso seria uma energia relativamente maior, porque seria aumentada a taxa de evaporação associada ao número de moléculas. E a espessura que é bastante grande. A espessura do pote, como você imagina que isso pode influenciar? Bem, a espessura do pote ela pode ser avaliada pela lei de condução como aquele dx na lei de Fourier, no caso. O fluxo de calor ele é inversamente proporcional à espessura entre as regiões emissoras, entre a região emissora de calor e a receptora de calor. Logo, reduzindo essa espessura, nós teremos uma maior quantidade de calor cedido pela região interna. Você pode explicitar melhor a relação da influência da pressão atmosférica, novamente? Sim. A pressão atmosférica ela influencia na questão do transporte de massa ao longo do material poroso. Como eu falei, existe essa taxa de transferência de massa no sistema. Se aumentar a pressão atmosférica, consequentemente, eu vou aumentar a velocidade do fluido, a equação de Bernoulli, e então isso aumentaria também a taxa de transferência de massa do sistema. Isso beneficiaria, traria um resfriamento mais rápido. E a pressão dentro da região porosa seria igual à pressão atmosférica? Não. Ela é associada à pressão hidrostática dele. Uhum. Tem noção como seria o gradiente entrando na região porosa? Você pode fazer uma estimativa do gradiente entre a pressão atmosférica e a pressão interna no material poroso? Não conseguiria avaliá-la. Okay.
Voltando novamente à variação dos fluidos, a viscosidade dos fluidos poderia influenciar como no sistema? Influenciaria na passagem dele ao longo da região porosa? Bem, de duas formas. A gente tem a viscosidade associada à questão da força de atrito estática, falando de uma forma simples, porque não atua uma força de atrito estática de forma significativa num fluido, mas ela teria uma resistência para ela se movimentar. Logo, se houvesse a possibilidade desse fluido chegar à superfície externa, ele ofereceria uma resistência ao sair dessa região, no momento da transição de fase. E em relação à viscosidade do movimento, durante o movimento, viscosidade dinâmica, ele teria uma velocidade de escoamento muito baixa, e isso não traria eficiência alguma para o dispositivo. Entre os diferentes fatores abordados dos diferentes parâmetros abordados para os fluidos, qual você consideraria o mais relevante para alcançar a eficiência do sistema? Bem, tem a relação também da sua própria temperatura. Se ele tivesse uma maior energia interna, consequentemente, associada ao calor absorvido, nós teríamos uma maior taxa de evaporação, considerando a condutividade hidráulica do dispositivo também muito alta. Então, no momento que saem essas moléculas que já têm uma menor dependência da energia externa, cedida pelo ar, teria uma maior quantidade de energia saindo e, consequentemente, alcançaria uma temperatura de bulbo úmido mais rápida e chegaria até a reduzi-la também. Ok. A ter uma temperatura menor, quer dizer, para esse caso. Então, se o tempo para ele atingir a diferença de temperatura máxima são diferentes dos parâmetros que definem quanto é essa diferença de temperatura máxima? Os parâmetros que influem no tempo que ele leva para atingir essa temperatura máxima são os mesmos que influem Temperatura mínima. nessa diferença de temperatura? Os mesmos parâmetros? Sim, os parâmetros que são relevantes para ele atingir, no tempo que ele demora para atingir a diferença de temperatura máxima, são os mesmos parâmetros que ele levaria para atingir essa diferença de temperatura? Seria a comparação entre o tempo que ele levaria para atingir essa diferença e a diferença. Seriam os mesmos parâmetros? Bem, sim, no caso, transição de fase na região externa, nós estamos falando dessa região. Então, sim, são os mesmos parâmetros. É a mesma coisa. Isso foi testado? Como? Isso foi testado experimentalmente? Desse sistema, não. Não foi, porque já é algo específico do próprio fluido. Mas nós conseguimos observar isso também pelo tempo de evaporação de ocorrência de evaporação. No caso, para altas temperaturas, nós tivemos um menor tempo para evaporar. Ok, obrigado. Estão me ouvindo, não? Agora o time oponente tem 1 minuto para suas considerações finais. Com capacidade de pressão, porém não corresponde a uma respiração. Tem microfone lá, tá? Esse aqui vai ficar para o Júlio. Tem aquele ali da Bom, de modo geral, o time apresentou uma ampla análise teórica muito consistente, muito bem feita, em concordância com os parâmetros experimentais avaliados. No entanto, não foram variados todos os parâmetros possíveis, como, por exemplo, o fluido interno e outros materiais que poderiam compor o pote, não correspondendo totalmente à abordagem teórica. No entanto, as previsões feitas na teoria e os experimentos realizados concordaram. E, de modo geral, foi uma apresentação muito boa e muito consistente. Apesar de um ritmo bastante rápido. É isso. Assim encerro minhas considerações finais e muito obrigada. Agora o time avaliador tem 3 minutos para suas primeiras perguntas. Bom, primeiramente eu gostaria de dar boa tarde a todos os senhores. Meu nome é Giovanni e eu gostaria de começar perguntando para ambas as equipes. Se você considerasse um pote de metal condutor com furo de raio de mais ou menos 1 milímetro, o efeito ocorreria de forma mais efetiva? Não. Não? Você concorda? Eu concordo. Certo. Existe uma temperatura mínima? Sim, ela é específica para cada condição de temperatura do ambiente e umidade relativa do ar. Concordo com as considerações feitas pelo relator. Certo. Qual parâmetro seria mais relevante para a otimização? O tamanho dos poros ou o número dos poros? Na verdade, é a associação entre eles, no caso. Eu teria que ter uns poros relativamente grandes, mas que
mas que também fossem numerosos também. No caso, o cascalho, que é o material que tem a maior condutividade hidráulica encontrado na natureza. Eu concordo com o time oponente. De fato, os dois são correlacionados, mas existe um limite para poros muito pequenos que não ocorreria o fenômeno. Bom, certo. Quais as fontes de erro do seu experimento? Pontos de erros? As fontes de erro do seu experimento. Bem, elas estão associadas tanto às nossas medições quanto aos do software utilizado. Para sensores de temperatura, mais ou menos 0,05. E para os seus testes, nós observamos um alinhamento, um padrão bem ajustado, mas que variava sempre de 0,5, 0 para cima e para baixo, mais ou menos. Para você, existe uma forma de reduzir esses erros? Baseando-se na análise dele? Bom, poderiam ser utilizados gráficos de dispersão, mas me pareceu bastante consistente a análise de erros do time, principalmente pelos gráficos. Certo. Você mencionou sobre a variação do fluido e da viscosidade desse. Você acha que no caso de um fluido muito viscoso, um caso quase assintótico, onde esse evento ocorreria de forma muito devagar, ainda simulando com materiais metálicos condutores, esse evento seria otimizado com relação ao padrão que foi feito na análise experimental dele? Não, seria não para muitos viscosos, e sim para fluidos menos viscosos. Certo. Concordo com a equipe oponente. Concordo. Bom, é isso. Obrigado. Obrigado. Agora o time avaliador tem 2 minutos para preparar a sua apresentação. Agora o time avaliador tem 3 minutos para fazer sua apresentação. Bom, novamente eu gostaria de dar boa tarde a todos. Meu nome é Giovanni Furlan, eu sou da equipe Pokébola e vou fazer a avaliação ao problema número 7 de geladeira de hipóteses. Bom, primeiramente eu gostaria de ressaltar os pontos positivos e negativos da equipe relatora. Como os pontos positivos, podemos destacar que ele escreveu o resfriamento evaporativo, ele deu um modelo para esse resfriamento, e ele também fez um excelente uso do tempo. Com pontos negativos, podemos observar que no primeiro experimento dele, faltaram os eixos no gráfico dele, e ele também na hora de descrever a temperatura, ele não destacou se é em Celsius e Kelvin. Ou Kelvin. Ele não varia o tamanho nem a forma do pote, apesar de dizer que isso é um parâmetro importante, concordando inclusive com a equipe oponente. Agora eu vou falar sobre os pontos positivos e negativos da equipe opositora. Eles questionaram bem sobre o trabalho e questionaram muito a utilização de outros materiais para o pote. Também falaram da importância da pressão e perguntaram sobre a variação do fluido no experimento. Entretanto, os oponentes eles perguntavam sem deixar clara a sua opinião. Eles perguntavam
e não afirmavam se eles concordavam ou discordavam da afirmação da equipe relatora, o que faz com que a impressão sobre a oponência deles seja um pouco vaga. Agora, com uma visão geral do fight, as perguntas pertinentes ajudaram a melhorar o entendimento. Entretanto, o fight foi unilateral. As perguntas eram feitas e respondidas sem uma discussão dessa. Então, nós não tivemos, de fato, um fight, mas uma sessão de perguntas e respostas. Agora, durante nossas perguntas, sobre o tamanho dos poros ou número dos poros, a equipe a equipe relatora afirmou que ambos são importantes. A equipe oponente concordou com a equipe relatora. Nós concordamos com ambos. Agora, no caso do poste de metal com furos, a equipe oponente disse que não é um parâmetro tão importante, que não é otimizado o fenômeno. A equipe oponente também concordou. Nós discordamos, porque no caso a espessura seria menor. Bom, muito obrigado, é isso. Agora o time relator tem 2 minutos para suas considerações finais. Sim, em relação à nossa discussão, em relação ao formato do pote, eu havia me esquecido de uma coisa. É porque toda essa questão da energia relativa à evaporação, quando nós não estamos avaliando somente a porção elementar da matéria, e sim a totalidade do dispositivo, essa energia ela é diretamente proporcional à região da área onde ocorre a transferência de calor. Então, varia de formato para formato do dispositivo. Logo, para ocorrer um maior resfriamento, nós poderíamos ter um pote de menor espessura, maior altura, uma maior área onde ocorre essa transferência e um menor volume na região interna. Mas, se quiséssemos armazenar alguma coisa, seria relativo a esse volume do material que nós colocaremos dentro. Eu acho que, durante a nossa discussão, foram esclarecidos alguns pontos também, algumas coisas que a oponente esqueceu, que eu lembrei, ou então, que nós conseguimos discutir também durante a discussão em relação à viscosidade. E acho que é isso mesmo. Muito obrigado. Vamos agora para 10 minutos de perguntas do júri. Então, só reforçando, como a gente tem vários jurados, vou pedir para que as perguntas sejam bastante diretas e bastante curtas, ok? Para que a maior quantidade possível de jurados possa perguntar. E de onde parar, a gente deixa o microfone naquela posição para a gente começar daí na próxima rodada. Tudo bem? Então, vamos lá, 10 minutos de perguntas do júri. Essa pergunta ela vai para o time relator. Teve uma parte na sua apresentação que você disse que quando a gente tinha uma velocidade em torno de 5 metros por segundo, o regime estaria turbulento. Como que você chegou nisso? Bem, é uma condição que nós avaliamos na montagem experimental. Utilizamos um ventilador a 1 metro de distância do pote. E ele esse fluido ele também estava associado a uma superfície. Então, havia uma determinada camada limite na região. Então, aumentava a transferência de calor, aumentava o regime dele. Aumentava o número de Reynolds, né? Mas você chegou a determinar esse número? Não determinamos, porque nós fizemos uma análise mais superficial a respeito disso nesse experimento. Boa tarde. Boa tarde. No início, você fez um pequeno histórico, dizendo que em determinados locais utilizam ainda esse sistema de refrigeração. Eu gostaria de saber de você se esse sistema funciona em qualquer ambiente. Não funciona em qualquer ambiente. Foram utilizados no Egito Antigo, na civilização do Indo, uma região da Índia, mas esse dispositivo ele foi desenvolvido em tempos antigos, mas um físico nigeriano ele conseguiu desenvolver um dispositivo mais eficiente, potes altos, espessuras pequenas, e justamente num local que é quente e seco, que traria uma maior eficiência, justamente na região da África. Tá certo. Obrigado. De nada. Olá, boa tarde.
Eu vi que vocês abordaram muito a questão de tentar otimizar o experimento, trabalhando algumas variáveis termodinâmicas e alguns parâmetros termodinâmicos. A minha pergunta é a seguinte, na realidade, ela é para as 3 equipes. Eu gostaria de saber qual é a variável termodinâmica que realmente influencia no sentido de otimizar a variável. No aspecto de difusão, em relação ao fluido adjacente, no caso A, o número de Prandtl, que é diretamente proporcional à difusividade, sim, teria uma maior relevância. No caso, esse fluido ele teria que ter uma baixa o A teria que ter uma baixa viscosidade e uma alta difusividade. Isso aumentaria a capacidade dele de absorver essas moléculas e oferecer uma maior taxa de evaporação. Capacidade térmica e, como consequência, pressão de vapor. Os dois estão interrelacionados. Energia interna e capacidade térmica da água. Não, perdão. Energia interna e capacidade térmica. Comentaram a respeito da pressão atmosférica várias vezes ao longo da apresentação. Então, pelas 3 equipes, resposta bem curta. Se eu baixar a pressão atmosférica, a temperatura do pote de dentro vai baixar mais, vai baixar menos? Como vai ser? Bom, vai ter uma variação maior e vai baixar mais. Eu discordo, acredito que vai diminuir. A temperatura para baixas ou altas... A temperatura para baixas ou altas pressões vai continuar a mesma em relação à pressão atmosférica, porque nós estamos associando uma temperatura de bulbo úmido específica para umidade relativa e a temperatura ambiente do sistema. Equipe relatora, sensores de temperatura são esses que vocês usaram? E como vocês chegaram nessa precisão, pelo que eu entendi, mais ou menos... Qual que é o número mesmo? Mais ou menos 0,05 graus Celsius. Como que vocês chegaram nessa precisão? Que sensor é esse? Bem, é a precisão já definida por esse sensor. No caso, nós tivemos o cuidado de acoplar esse sensor, uma vez que ele ia sofrer abrasão, então ia ter, com o tempo, uma certa dificuldade de obtenção desses dados. Bem, esses sensores eram Vernier, eles eram aplicados ao Logger Pro, e logo, para cada dado obtido, ele já era plotado no gráfico. Foi feito 16 horas, então os pontos são muito pequenos, dando essa aparência de continuidade das linhas, das funções. Para a equipe avaliadora, vocês questionaram o fato das medidas de temperatura da equipe relatora não determinar exatamente se ele mediu em Kelvin ou em graus Celsius. Faria diferença para a interpretação do resultado se ele usasse uma unidade de medida ou outra para a temperatura? Não, na análise não, porque era um pouco óbvio que estava em Celsius ali, mas... Tudo bem, estava óbvio que era em Celsius, mas faria diferença se ele tivesse usado em Kelvin? Na variação da temperatura, não. Bom, o meu vai para a equipe opositora. Vocês falaram sobre o acúmulo de água. Qual seria a relevância disso no sistema? Eu acredito que a modelagem teórica deles estava assim muito boa e que isso não seria de grande relevância para a análise do sistema. Isso seria um fator menor de influência. Minha pergunta é para a equipe avaliadora. Vocês comentaram no caso se tivesse furos no pote interior, mas eu não entendi a conclusão de vocês sobre por que isso seria um fator para ajudar o sistema. Sim, porque no caso dos furos você teria uma menor transferência e isso otimizaria o sistema porque... Perdão, você consegue mais furos e uma espessura menor. Para a equipe relatora, quais foram as condições que vocês conseguiram a maior diferença de temperatura? Sim. Vocês não deixaram claro isso na orientação. Eu apresentei apenas o dado. Na realidade, nós conseguimos uma maior eficiência, dadas as limitações do laboratório que utilizamos, uma temperatura ambiente de 30 graus Celsius, uma umidade relativa do ar de 15 graus Celsius, o material por utilizado, cascalho. Obrigado. De nada. E o volume despejado de 2,5 litros, para alcançar a saturação.
A pergunta à equipe relatora. Você citou o seu erro experimental na temperatura como sendo do equipamento. Você acredita que esse é o erro mais importante na medida da temperatura? Em relação à medição da temperatura? Sim, porque, pelo que eu analisei, a gente utilizou sensores de temperaturas e vimos que ele tinha a maior precisão. Então, nós observamos justamente que seria mais eficiente utilizá-lo. Para a equipe avaliadora e para a equipe oponente. Vocês falaram que o parâmetro mais importante seria capacidade térmica, aí, no caso, umidade relativa e depois energia interna. Então, vocês consideram a lei de Fourier mais importante na análise do processo do que a convecção? E depois eu queria que a relatora respondesse se concorda ou não com a opinião dos demais. Bom, na análise, eu acho que ambas são importantes, mas no caso, como eu citei a capacidade térmica, eu acho que seria, sim, mais importante. Eu concordo que seria para um caso limite em que a convecção seria muito baixa. Seria muito baixa. De fato, a convecção, no caso, na convecção da região interna do fluido no material poroso, o que a senhora quer dizer? Sim. Bem, a convecção ela é muito importante, mas para que haja resfriamento interno, precisa ter uma condução. Então, a condução é mais importante nesse aspecto. A minha questão vai para a equipe relatora. Você afirmou que a temperatura ambiente é crucial para definir a variação de temperatura. Porém, nos seus experimentos, eu não vi que você variou a temperatura ambiente, não procurou outros ambientes. Como você pode afirmar sem ter variado? Perdão, eu variei sim, foi o primeiro experimento. No nosso próprio laboratório, nós conseguimos variar essa temperatura ambiente e observar a sua relação com a variação da temperatura interna, sim. Para a equipe oponente, vocês perguntaram de onde vem o trabalho. E eu queria saber qual é a relevância do trabalho para o problema. De acordo com a segunda lei da termodinâmica, só pode passar calor de um corpo de maior temperatura para um de menor se houver trabalho no sistema. Oi. Para a equipe relatora, eu queria saber, na década de 30, Einstein propôs um experimento termodinâmico que só conseguiu ser feito na década de 90 agora, e a questão central desse experimento foi justamente o resfriamento evaporativo. Eu queria saber se você sabe qual que é esse experimento que eu estou falando, que até gerou o Prêmio Nobel em 2007. Será que você consegue? Eu desconheço, mas eu gostaria de conhecer, sim. Tudo bem. Uma última pergunta, então, para fechar. Para a equipe avaliadora, vocês falaram sobre o furo no metal e que isso pode gerar uma espessura menor. Eu não entendi essa colocação. É que com metal você consegue fazer um porte menos espesso. Mas eu tá falando de você fatiar o metal mais estreitamente ou você furar ele, fazer furinhos? Não, você pega um porte mais espesso no caso e você tendo furos nele você consegue otimizar. O problema assim como foi citado. Só que o furo não influencia tanto por ele ser mais espesso. Ok, obrigado. Senhores jurados, por favor, finalizem as notas dos times relator, oponente e avaliador.
Ok, obrigado. Então, assim, chegamos ao final da primeira rodada desse Physics Fight decisivo do YPT Brasil de 2014. A gente já volta para a segunda rodada, que vai ter como relator Quebra-Nozes, como oponente Pokébola, como avaliador Dinami. Será apresentado o problema número 1, Invente você mesmo. A gente já volta para continuar a final do YPT Brasil 2014. Até já.